Iniciar aí esse estudo sobre a Reforma Protestante. No dia 31 de outubro, a Reforma Protestante completou 506 anos, não é? 1517, 2023, 506 anos. Nós, batistas, não temos origem, ou não dá para traçar nossa história a partir da Reforma. Nós temos uma história que nos remete a não termos esse tipo de compromisso ou não termos sido influenciados pela Reforma, porque, na verdade, nós já tínhamos e abraçamos estes valores que a Reforma ela traz para a experiência, né, no que tange a nossa vida com Deus, não é? Mas é muito importante que a gente seja lembrado a respeito desses pontos, e isso é muito caro a nós, batistas, né? Então, nós, dia 31, completamos 506 anos. Hoje nós vamos falar sobre a Escritura, né? Sola Escritura, ou somente as Escrituras, né? Antes da reforma do século XVI, os ensinos e as ações da Igreja Católica já causavam algum incômodo na vida de alguns homens piedosos, homens que desejavam realmente viver de acordo com a vontade de Deus, com os ensinos das Sagradas Escrituras. Homens como João Wycliffe, Jerônimo Savonarola, João Hus e tantos outros foram mortos por defenderem os seus ideais de conduta e fé. No cárcere, quando João Hus estava sentenciado a ser queimado vivo, porque ele questiona o ensino da Igreja Católica, essa autoridade imposta pelo Papa, como sendo então aquele que mediaria o perdão dos pecados do povo, ele está sentenciado à morte. E ele diz o seguinte: podem matar o ganso, em alemão, sua língua natal, Rus é ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Ele estava se referindo a Martinho Lutero, e ele está dizendo que depois de 100 anos da sua morte, alguém se levantaria e realmente ensinaria ou confrontaria o ensino que era imposto, não é? Então, no dia 31 de outubro de 1517, 102 anos depois desta palavra de João Hus, o monge agostiniano Martinho Lutero, seguindo, né, o mesmo ideal de Hus, de lealdade às Escrituras, afixa à porta da igreja do castelo de Estenberg as suas 95 teses, cujo teor resume-se em que Cristo requer o arrependimento, a tristeza pelo pecado e não a penitência. Com o desenvolvimento dos estudos de Lutero e suas teses, surgiram então os 5 pilares da Reforma Protestante, que são conhecidos como as 5 solas da Reforma. As 5 solas da Reforma sintetizam os credos teológicos básicos dos reformadores, pilares os quais creram ser essenciais da vida e prática. A palavra latina sola significa somente em português, né? Então, as 5 solas, somente, né? Então, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus glória. São os 5 pilares da Reforma Protestante. O que sabemos, e se você já assistiu o filme de Lutero, enfim, nós sabemos que Lutero era um homem que decidiu ir para a vida monástica como uma busca da vida eterna. A ideia da monastia, a vida monástica, era de que você deveria se afastar do pecado. Você deveria se recolher em um convento, em algum lugar, e lá você poderia então agradar a Deus com essa
total separação das pessoas e total separação daquilo que poderia influenciar o pecado. Mas havia dentro de Lutero uma luta constante contra o pecado. Por mais que Lutero confessasse os seus pecados, ele estava diante de Deus, numa vida totalmente isolada. Logo depois da confissão, ele continuava sentindo o peso do pecado. A tristeza estava presente na vida dele, e ele voltava novamente ao confessionário, e ele voltava novamente a confessar, porque ele se lembrava de algum pecado e que ele não tinha confessado, então ele voltava para confessar esse pecado. E ele sabia que ele precisava desse perdão, porque não haveria salvação para ele. Ele estava em dívida com Deus. Por causa de sua criação severa, ele tinha assim esse desejo de agradar a Deus. Ele queria agradar a Deus, mas ele não conseguia, porque a sua natureza o empurrava ao pecado. A natureza humana, o pecado que habita em nós, não é? Nos impede de fazer ou de agradar a Deus pelo nosso esforço. Aí Lutero começa a ensinar o livro de Romanos. Ele era um professor. E quando ele chega em Romanos 1,17, o texto diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse texto sagrado explodiu no coração de Lutero. Ele foi tremendamente impactado com essa palavra. Era a justiça de Deus revelada em Cristo Jesus, no Evangelho. A boa notícia é de que Jesus Cristo cumpriu e nos libertou da ira de Deus através do seu sacrifício. Ele morreu pelos nossos pecados. E quando nos aproximamos de Jesus e o recebemos como nosso Senhor e Salvador, nós somos perdoados dos nossos pecados. Nós somos aceitos por Deus. Não são mais as penitências, não são mais os sacrifícios, as boas obras ou a compra de indulgências, mas é a fé em Cristo Jesus. Há um momento da história em que, em 1517, João Tetzel apareceu pela Alemanha e ele vendia certificados assinados pelo Papa, pelos quais ele oferecia perdão. Então, se você tinha uma dívida, um pecado, algo que te incomodava e você sabia que aquilo desagradava a Deus e Deus o condenaria por isso, o Tetzel, ele vendia um certificado que te dava o perdão sobre aquele pecado. E essa venda de indulgências, não é? Cresceu demais, porque precisava se financiar toda a estrutura da Igreja Católica. Então as pessoas ricas poderiam comprar o perdão, as pessoas pobres deveriam se esforçar e deveriam tentar de alguma maneira conseguir essa carta que poderia dizer a eles que eles estavam perdoados, não é? Essa venda de indulgências, segundo o Tetzel, deixava o pecador mais limpo do que o dia que ele saiu do batismo dele, ou mais limpo do que Adão antes de cair, e que a cruz do vendedor de indulgências tinha tanto poder como a cruz de Cristo. E que no caso de alguém comprar uma indulgência para um parente já morto,
tão pronto quanto a moeda caísse no cofre da igreja, a alma sairia do purgatório. Então você tem alguém que você ama, que você amava e que essa pessoa morreu, e ela precisa ser então liberta do purgatório, porque essa era a doutrina, não é? Aquela alma ficaria ali até que fosse paga perdão, ou ela obtivesse perdão. Então, assim que você comprasse essa carta, você libertaria a sua mãe do purgatório, seu pai do purgatório, seu filho do purgatório. Essa era a realidade. E é contra isso que Lutero e todos os reformadores se insurgiram. Foi contra essa questão. Por que só a Bíblia? Por que só a Bíblia? O pilar da fé, da nossa fé, é que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, assim, uma igreja bíblica, ela não tem qualquer outra maneira de conhecer a vontade de Deus a não ser pela palavra. Se em algum momento você ouvir uma palavra desse púlpito, de um pastor, e isso não tiver uma fundamentação bíblica, rejeite essa palavra. O pastor teve uma revelação, o pastor teve uma visão, o pastor teve algo que aconteceu com ele. Se essa experiência não tiver alicerce na palavra de Deus, isso seja considerado anátema, ou seja, não vale nada. Então isso é muito caro para nós, batistas, e para as igrejas bíblicas. Isso porque a Igreja Católica, ela entendia que as duas regras de fé para um cristão era a Bíblia e a tradição da igreja, formada pelos seus documentos, pelas bulas e pelas encíclicas papais. Então a teologia católica entende que quando o padre se manifesta, ou o papa se manifesta, isso que ele está fazendo tem o mesmo valor do que a palavra, a Bíblia Sagrada. E aí então isso passa a ser norma, doutrina e ensinamento da igreja. Por isso, muitas das doutrinas que faziam a igreja dos dias de Lutero terem se desviado tanto dos valores essenciais do cristianismo, não têm base bíblica. São fruto dessas encíclicas papais, da tradição da igreja, não da Bíblia. Nem eram muitos deles interpretações das Escrituras, eram instrumentos do poder centralizado da igreja para produzir os efeitos que necessitava. Então a igreja precisava avançar em alguma área ou ter recursos ou alguma coisa nesse sentido. Então alguma encíclica surgia para que aquela situação pudesse ser dita. Olha, a igreja, a Santa Igreja Católica, era essa a nominação, determinou assim, o Santo Papa disse isso. E aí não se discute mais, não se fala mais nada. É o Santo Papa que disse, não é? Então era esse o contexto que os reformadores estão enfrentando. A partir do conhecimento bíblico, eles começam a questionar essa autoridade, ou esse ensino, ou isso que estava sendo colocado pela liderança das igrejas, ou da igreja, não é? Quanto nós, batistas, não é? Nós falamos do princípio da sola escritura, mas nós usamos um termo diferente. Nós usamos a suficiência das Escrituras.
somente as Escrituras. Nós batistas usamos a suficiência, ou seja, tudo em matéria de fé, tudo em matéria da revelação de Deus, do conhecimento de Deus, está nas Escrituras. Então, as Escrituras são suficientes, nós não precisamos de mais nada. Se você for aí para algum desses movimentos, como os adventistas, não é? O Ellen White acaba ganhando assim a mesma projeção das Escrituras. Se bater de frente, é capaz dos adventistas ficar com a Ellen White. É capaz. Não adianta você dizer que Paulo diz lá em Gálatas a respeito dos dias e do alimento. Não. Há uma necessidade de que seja respeitado isso. Ou seja, a guarda do sábado, a questão do alimento, dos alimentos, e essas coisas todas. Não adianta, você vai perder a amizade. Se você pegar um adventista para ensiná-los as Escrituras, você pode continuar gostando dos hinos deles, aquela coisa toda, mas se você pegar para conversar, você vai perder a amizade, vão ficar magoado com você. E vai dizer, não, você não entende, ou não é isso. Mesmo que você mostre biblicamente aquilo, só mesmo uma transformação operada pelo Espírito Santo, não é? O apóstolo Paulo, ele reconheceu a suficiência das Escrituras em todas as matérias de fé e prática. Quando ele escreve ao jovem pregador Timóteo, em 2 Timóteo 2, na verdade, 2 Timóteo 2 é a última epístola escrita no Novo Testamento. E Paulo está dando algumas orientações que ele julga importante para Timóteo e para nós. Então ele diz assim: pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Quando Timóteo, você tem tudo para realizar um excelente ministério. Você tem tudo para libertar as pessoas da escravidão do pecado. Você tem toda a informação necessária na sua vida para que pessoas possam ser maduras na fé. Não sejam mais infantilizadas na fé. Então a palavra de Deus vai nos levar a essa maturidade. E nós estaremos prontos a partir da palavra de Deus para todos os desafios e para todo o compromisso no reino de Deus. A palavra de Deus é completa em si mesma. Nós não precisamos de qualquer outro tipo de revelação, de qualquer outro tipo de informação, porque tudo está aqui contido. É isso que nós cremos, é isso que nós defendemos. Os batistas, nós batistas, não fazemos nenhum apelo à tradição ou aos pais da igreja para darem autoridade aos assuntos relacionados à fé e prática. Nós indagamos, batista tem essa prática, não é? O que as Escrituras ensinam sobre isso? O que nós podemos aprender a respeito desse assunto revelado nas Escrituras? Os reformadores, eles mantiveram muitas doutrinas e práticas do catolicismo. Há ainda algumas igrejas, frutos da reforma protestante, que acreditam que o batismo acrescenta graça. O batismo tem esse poder, ou seja, é um sacramento. Há algumas igrejas que batizam crianças, batismo infantil.
Então, a regeneração batismal, né? O que nós aprendemos na palavra que não é o ensino da palavra. Algumas igrejas batizam por aspersão. Se você for estudar a palavra batismo e se você for estudar o ensino bíblico a respeito do batismo, o batismo é por imersão. Isso é um ensino claro. Pastor, mas o batismo não salva? Não, não salva. Mas se você tem que fazer alguma coisa para Deus, faça bem feito. Se você está fazendo para Deus, faça como a palavra de Deus assim determina, ou assim nos orienta, não é? Então você vai encontrar igrejas que vieram da reforma, mas que ainda tem alguns traços ali presentes da doutrina católica ou dos ensinamentos católicos. A Confissão de Londres de 1689 é uma das confissões mais antigas ou das confissões mais enfatizadas, proeminentes de nós batistas. E a Confissão Batista diz o seguinte: a Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação, de fé e obediência. Eu estava no dia 12 indo para Taubaté e pela Dutra nós encontramos muitos romeiros. E eram crianças, pessoas idosas, homens, mulheres, e a ideia deles era ir para a Aparecida do Norte. O objetivo era cumprir uma promessa, receber alguma graça, agradecer por alguma graça. E eu fiquei olhando aquele povaréu ali pela Via Dutra e todos ali expostos a um perigo monstruoso, porque eles andam pelo acostamento, né? E já aconteceu várias vezes de pessoas serem atropeladas, né? Eles andam com colete, agora estão identificados com colete e tal, mas eu fiquei olhando para aquelas pessoas e entendendo aí que nós temos muito ainda por fazer no que tange aqui o Evangelho, né? A salvação oferecida por Cristo Jesus. Ela nos é oferecida gratuitamente. Você não precisamos de nenhum tipo de sacrifício, não precisamos fazer nenhuma penitência, não precisamos estar nos autoflagelando para merecer de Deus o perdão, porque Cristo fez isso. Cristo já realizou. O que diz a nossa confissão de fé sobre as Escrituras Sagradas? A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens, sendo Deus seu verdadeiro autor. Sua escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Os reformadores, com certeza, ganham destaque, proeminência na coragem que tiveram. Muitos deles
foram mortos, foram perseguidos, foram queimados vivos por se levantarem contra falsos ensinos e assumirem esse risco. Mas eles são homens como eu e você, como nós, e a história que nós podemos contar é de nos apresentar alguns dos seus defeitos. Então, esses homens também não eram perfeitos e também tinham essa carência da graça e da misericórdia de Deus. Mas o que fica evidente para mim e para você é que eles marcaram a história, eles têm e carregam essa importância de terem feito uma divisão da história, quanto mostram o excesso cometido pela religião, não para libertar, mas para continuar escravizando, para continuar detendo o poder e massacrar as pessoas com as suas atitudes, não é? Então, nós não reverenciamos homens, nós não reverenciamos essas pessoas, embora reconheçamos o seu valor, mas aquilo que foi deixado e aquilo que foi transmitido para nós. É incrível que ainda hoje nós tenhamos pessoas que, ao invés de serem libertas dos seus pecados, da sua culpa, das coisas que as escravizaram ao longo da vida, mesmo vindo para uma igreja onde o ensino não é bíblico, continuam ainda sendo aprisionados, continuam ainda vivendo sobre o peso da culpa, continuam ainda sofrendo algum tipo de ameaça. As religiões do mundo, elas estão sempre alicerçadas em 3 pilares. Todas as grandes religiões do mundo: a culpa, o medo e a ganância. Todo ser humano tem culpa, todo ser humano. Se eu e você olharmos para a nossa vida, o que fizemos, o que deixamos de fazer, como foi o nosso passado, a gente vai dizer assim: puxa, nossa, é a minha história. Todo ser humano tem medo. Tem medo da morte, medo do câncer, medo de uma bomba, de um míssil teleguiado. Todo ser humano. E todo ser humano é ganancioso. Você vem para a igreja, nós vamos fazer uma oração e você vai comprar aquela casa que você sempre sonhou, aquele carro que você sempre desejou, e aqui nós vamos ensinar você, não é? Porque se você der o seu dízimo, o Senhor vai dar 1000 vezes mais do que você deu, enfim, né? Outro dia alguém disse assim: pastor, por que a gente não tem o culto com os empresários aqui na igreja? Eu falei assim: eu estou a fim de fazer o culto com os garis e com as pessoas humildes, né? Porque culto com empresário todo mundo quer fazer. Aquelas pessoas mais humildes, né? Talvez a ideia seja de que o dízimo, a oferta seja maior, né? Enfim, mas por que não pensamos também naqueles que não estão dentro dessa faixa, né? A culpa foi resolvida na cruz do Calvário. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A culpa foi resolvida. O medo foi resolvido. Ainda que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte, não temos medo. O Senhor nos toma pelas mãos. A ganância foi resolvida, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o Senhor já nos tem dado tudo que eu e você necessitamos e tem nos permitido abençoar outros
com aquilo que o Senhor nos tem dado, com aquilo que temos recebido do Senhor. Mas há muitas pessoas ainda escravizadas, há muita gente sofrendo com culpa, há muita gente sofrendo com o medo, o pavor, há muitas pessoas ainda com os seus olhos voltados para o nosso tempo, para o momento que nós vivemos. Para encerrar, nós precisamos dizer o seguinte: conheça a palavra de Deus. É muito triste você ver pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas que ainda agem com um nível de infantilidade que nos assusta. Já eram para ser mestres, mas continuam ainda uma postura infantilizada. Então, conheça as Escrituras, deseje conhecer a palavra, experimente obedecer o que você já sabe. É interessante que a gente sempre quer algo novo aqui, a gente quer descobrir alguma coisa nova, a gente está sempre atrás de alguma novidade. O grande desafio meu e seu é vivermos o que nós já sabemos. Esse é o nosso grande desafio. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado, né? Então, viva o que você já sabe, pratique o que você já sabe. Norteie suas decisões pelas Sagradas Escrituras. Você tem algo a decidir, você tem situações com as quais você todo dia está envolvido, e aí você ora e você diz: Senhor, ilumina minha mente pelo Teu Santo Espírito a entender a melhor direção, a melhor decisão a ser tomada. É outra coisa que me assusta bastante, sabe? Às vezes eu estou conversando com crentes já maduros, gente que já deveria ser professor, e eles cometem cada pataquada, cada burrada, que você fala assim: nossa, não é possível, não é possível. Parece que as pessoas conhecem, parece não, as pessoas conhecem a palavra, mas elas decidem viver a aventura delas, o jeito delas, a maneira delas. E aí você vai encontrando com essas pessoas ao longo da vida. E você se entristece, porque essas pessoas deveriam ter a sua vida pautada pela palavra. Não, mas é pelo momento, é pela onda, é pela cultura, porque alguém falou, porque eu ouvi isso não sei de quem. E sempre é essa questão. Então, 3 conselhos para nós: conheça as Escrituras, experimente obedecer o que você já sabe e norteie as suas decisões pelas Sagradas Escrituras. Esse é o conselho, essa é a palavra para nós, e que Deus possa abençoar. Pai querido, nós te agradecemos, obrigado por essa noite, obrigado por sermos lembrados que nós temos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, palavra que nos consola, que nos conforta, que nos exorta, que nos ensina, palavra que traz do Senhor o bálsamo, o alento, palavra que vem do trono do Senhor para nos despertar, muitas vezes, do nosso comodismo, nos despertar, às vezes, das decisões que tomamos sem buscar a direção do Senhor, sem praticarmos aquilo que nós já sabemos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque ao comemorarmos 506 anos da Reforma, nós temos o compromisso de continuar ensinando a fé, ensinando a palavra, ensinando a graça, ensinando a Deus os valores do Senhor, e que a tua igreja, nós, o teu povo, possamos continuar assim, Senhor, até a vinda
do Senhor Jesus. Os pedidos que aqui estão colocados, nós já temos orado e continuamos pedindo que o Senhor abençoe, ó Deus, o Eliel, pedido que o irmão Antônio está fazendo por ele, outros pedidos que aqui estão colocados, gratidão também aqui da irmã Lourdes pelo seu esposo, enfim, ó Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Despede-nos com a tua graça, leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma noite de descanso. É a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.